Muito bem, bem-vindos a todos à nossa 18ª aula do curso Roma, Civilização Eterna. Então, vamos aqui começar a nossa aula e, na verdade, eu vou querer voltar um pouco para trás, né? Ficou faltando uma coisa para falar sobre o reinado, o período do Diocleciano, antes que a gente passe ao Nerva. Então, vou mudar aqui a posição e pronto. Maíra, e aí, Maíra, tudo bem? Eita, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, está tudo certo. Ah, tudo bem, e você? Tranquilo, vamos começar aqui a Sim. aulinha. Deixa eu só ver aqui. Paulo, você prefere que tire o vídeo? Não, pode deixar, não tem problema. Eu já acertei aqui o share, deve Ah, ficar tudo em ordem. Muito bem. Então, fazer uma outra mudança aqui, que aí eu apareço para você em algum quadro aí, certo? Perfeito. Bom, então vamos lá. Eu estava falando que nós vamos voltar um pouquinho atrás, Maíra, para a gente comentar algo. Ficou faltando do tempo do Domiciano, né, que eu terminei o período dele na última aula, e ficou faltando comentar dessa coisa muito importante que é o estádio de Domiciano, que na verdade é o que é hoje a Piazza Navona. Então, nesse mapinha aqui, o que vocês estão vendo é justamente onde está o estádio do Domiciano, onde hoje é a Praça Navona. Aqui embaixo vocês veem que tem o Teatro de Pompeu, né, o pórtico, lá onde o Júlio César foi morto, né? A gente vê o Panteão aqui, tá certo? Então, aqui hoje a gente tem a Praça de Torre Argentina, aqui nós temos o Panteão, e aqui hoje, onde está o estádio do Domiciano, está justamente a Praça Navona. Então, a gente olha, olhando aqui na foto da direita, a gente vê que os prédios aqui de um lado da Praça Navona têm justamente o formato da curva do estádio do Domiciano, né? Então, o que acontece? Essas construções foram construídas em cima dos restos do estádio de Domiciano. E a praça, justamente, a pedaço onde a gente percorre, que tem as três fontes, era onde era a arena do estádio. Esse não era um estádio absolutamente comum, né? Ele era um estádio mais dedicado a esportes, tipo esportes olímpicos, a coisa mais grega, e não como os outros estádios de Roma, que eram sempre voltados para as corridas de biga. Mas ele era feito nesse mesmo formato, desse mesmo jeito, né? E o interessante é que hoje em Roma você pode ir na Praça Navona e justamente aqui nesse pedaço que é curvo, você tem uma entrada para o subterrâneo, onde você vai ver aqui os restos do estádio, que estão lá embaixo, tá certo? Lá tem uma maquete que mostra justamente o estádio como era construído. Aqui você tem um pedaço das escadas que davam para a arquibancada.
E aqui nessa outra foto aqui menor, aqui no canto direito, a gente tem aqueles prédios justamente curvos, e aí a gente vê que em parte deles eles foram construídos em volta desses restos do estádio. Então, é uma coisa bastante interessante, que foi construída no tempo de Domiciano, foi inaugurada naquela época, tá certo? E que vale a pena ser visitada vamos dizer, reparar isso quando se estiver visitando a Praça Navona. Porque a Praça Navona hoje ela é magnífica, ela é bonita, tem palácio, tem igreja, tem as fontes, e a gente não imagina o que era lá em tempos romanos. Então, é por isso que eu resolvi trazer essa curiosidade aqui para a aula. Tá certo? Então, sigamos. O que acontece? Ah, o Domiciano é morto, né? Num complô, como eu já tinha dito, e aí eles acabam nomeando o Nerva, que não tinha nenhuma outra categoria a não ser um reputado senador, um senador onde os seus pares confiavam nele, né, e entendiam que ele era um deles, que ele era um sujeito de confiança. E muito por causa disso, né, é que acabaram nomeando ele, porque tinham certeza que ele ia reinar em consonância com o Senado, né? Ele foi um reputado senador já desde o reinado de Nero, ele fez parte da corte do Nero, foi relativamente próximo, mas ele era um político muito bom. E ele também fez parte do, Vespasi, do círculo do Vespasiano, do Tito e do Domiciano. Inclusive, no Vespasiano, antes do tempo do Nero, antes do Vespasiano assumir, quando o Vespasiano foi lutar na Judéia, em Israel, ele deixou o Domiciano, que era pequeno, que era muito jovem, e foi com o Tito lutar, e o Domiciano ficou ao cargo do Nerva. O Nerva foi, durante um tempo, uma espécie de tutor do Domiciano. Então, o Nerva sempre esteve bem relacionado com os 4 últimos imperadores antes dele e com todo o Senado. Então, isso foi mais do que necessário, né? O Senado estava muito cansado das maluquices do Domiciano, né? Aquela sede insaciável de poder e de diminuir o Senado, de perseguir alguns senadores, etc. Então, eles foram muito rápidos. No dia seguinte à morte do Domiciano, o Nerva já era imperador nomeado pelo Senado, né? Aí, você vejam, ele ficou muito pouco tempo, ele ficou 18 meses no cargo, e ele já tinha idade, né, quando ele assumiu, né, vejam vocês, ele já tinha 69 anos quando ele assumiu, e aí antes aí no meio do tempo dele, ele adota o Trajano como herdeiro, né? Mudando completamente o que se fazia anteriormente, né? Anteriormente, os imperadores acabavam adotando alguém da sua própria família, um neto, um sobrinho neto, o filho da esposa, alguém muito próximo. O Nerva não foi adotado por ninguém, foi nomeado pelo Senado, e aí ele nomeia o Trajano, que é um general que está muito popular, está muito famoso com as tropas, está famoso com o povo, mas ele adota o Trajano e o coloca como herdeiro. Então, aqui há uma mudança no sistema romano até então. Tanto é que agora, como eles não fazem da mesma família, não fazem parte da mesma família, esses 4 imperadores, né, você vai ter a família Flaviana antes e a família Júlio-Claudiana antes. E né, de Augusto até Nero são os Júlio-Claudianos, e
de Vespasiano até Domiciano são os Flávos. E agora, a partir do Nerva, vai se denominar, os historiadores vão denominar de adotivos, né? Vai ser a família adotiva. Não que não houvesse as adoções antes, mas agora é essa adoção completamente fora da família, pessoas que não tinham necessariamente ligação sanguínea com o imperador a ser sucedido, né? Então, essa foi a coisa, o detalhe do Nerva. E o Nerva inaugurou, terminou de construir o chamado Fórum de Nerva. Então, vejam vocês, né? Sempre lembrando, Fórum Romano é aqui nessa parte de baixo. Então, a primeira ampliação foi o Fórum de César, com a Cúria Júlia aqui, né? A Cúria Júlia que eu já mostrei para vocês, está até hoje lá no Fórum. E o Fórum de César foi a primeira ampliação, que foi o Júlio César que começou a construir, e quem terminou foi o Otávio, né? Aí o Fórum de Augusto, né? Terminado pelo Otávio Augusto, feito por ele, terminado por ele, foi a segunda ampliação do Fórum. Aí nós tivemos uma terceira ampliação, que foi da aula passada, que eu contei, o Fórum da Paz, que foi o Vespasiano que fez. E aí, aqui, nesse espaço aqui, onde foi feito o Fórum de Nerva, era uma rua que ligava a Suburra aqui, né, aquele bairro mais popular, ao Fórum Romano. E aí ele aproveitou para transformar isso aqui em mais uma ampliação do fórum, botar mais esse templo de Minerva aqui e tornar essa ida da Suburra diretamente aqui ao Fórum Romano mais grandiosa ainda, mais monumental. E, na verdade, quem começou a construir foi o Domiciano. Mas o Domiciano, assim como Nero, ele sofreu damatio memória. O que é isso? Damatio memória é quando o imperador é muito ruim, o dirigente é muito ruim, e o Senado, os romanos, afastam ele da história, né? Então, as suas estátuas são destruídas, são modificadas, né? Bota o rosto do imperador da vez no lugar, eles não são deificados, não se constroem templos a eles, como normalmente se faz com os outros. Então, o Domiciano foi meio que apagado totalmente dessa história, e por isso é que e foi o Nerva que terminou essa obra e ficou com o nome dele. Então, a gente vê aqui essa reconstrução de como era, né? Então, a gente vê aqui esse templo de Minerva, a gente vê as duas entradas aqui, né? Atrás do templo de Minerva está a Suburra, e as pessoas entravam aqui por esse grande corredor com colunatas para sair do outro lado já diretamente no Fórum Romano. Aqui nós temos as ruínas que estão lá hoje, a hora que a gente anda na famosa aí via de Fora Imperiale, a gente, se estiver descendo em direção ao Coliseu, a gente olha à esquerda e vai ver essas ruínas, né? A rua que existia lá, ela chamava Arguileto, era uma rua que serviu muito tempo de mercado, especialmente de calçados, de roupa, né? E o Novo Fórum continuou sendo essa área de passagem, já sem esse comércio, mas, vamos dizer, monumental, né? O interessante aqui que aconteceu foi o seguinte: depois da queda do Império Romano no Ocidente, a área acabou abandonada, né? E se transformou num charco, teve inundação e etc. Ficou uma área muito ruim. No século IX, muitas casas começaram a ser construídas aqui nessa região e tirando esses materiais. Mas o Templo de Nerva sobreviveu. Mas ele sobreviveu até 1606, quando ele foi demolido. Para construir o mármore dele e o material dele, foi utilizado para construir uma outra obra em Roma, ao qual a gente pode visitar, e que agora eu vou mostrar e vou contar essa história. Isso é muito comum, quer dizer, grande parte desse mármore
desses prédios nos fóruns romanos, nos grandes prédios monumentais de Roma, eles foram todos eles estavam sem uso, não tinha mais uso para eles, era uma cidade muito menor, e as pessoas, né, a cidade encolheu ao longo da Idade Média, e muito, né, era uma cidade de milhões, virou uma cidade de menos de 30 mil habitantes, acho que chegou a ter, na fase mais difícil, pouco mais do que 20, e as pessoas precisavam construir casas para elas, precisavam se proteger, precisavam. E aqueles templos e aquelas coisas não serviam para absolutamente nada, mas serviam para tirar o material e o material ser reutilizado. Então, isso ao longo de toda a Idade Média e também um grande pedaço aí do Renascimento, o começo todo da Idade Moderna, isto foi utilizado, né? Eles não viam isso como um problema, isso não era um problema, era simplesmente assim, até uma coisa que é inútil, que não serve mais para nada, vamos usar para fazer uma casa, uma igreja, um prédio com utilidade, né? Porque esse é o problema das coisas que são abandonadas e ficam sem utilidade, né? Hoje, nas nossas cidades aqui no Brasil, a gente vê isso. No centro de São Paulo, acho que aí em Belo Horizonte, né, Maíra, também, no centro do Rio, um monte de prédios que tiveram utilidades e que acabam desatualizados, não são mais usados, acabam fechados, não são comercializados. Isso aconteceu e aconteceu de uma forma muito mais radical e por muitos anos, né, por mais de 1000 anos em Roma. Então, Sim. por isso que nós temos hoje aquelas ruínas. Mas aqui, no caso, o que em 1606 foi construído? Foi construída a Fontana della Acqua Paola, né? A Fontana da Água Paula, que foi construída aqui num das colinas de Roma, o Janículo, que é justamente, se vocês olharem aqui no mapinha, é justamente do outro lado do Rio Tibre. Aqui onde está escrito Roma justamente nessa área mais clara, que é a área do Fórum Romano, que é a área do tal Coliseu e tudo mais. Aqui a gente tem a Ilha Tiberina, aqui em cima nós temos onde hoje está o Vaticano, e o Janículo, esse monte que está aqui. Então, o que, que acontecia? Desde o tempo do Trajano, chegava aqui um aqueduto que o Trajano construiu. E em 1606, o Papa Paulo V decidiu reconstruir esse aqueduto, botar ele em funcionamento de novo e fazer essa fonte para uso das pessoas que moravam nessa área do Janículo, que não tinham acesso à água potável e tinham que muitas vezes recorrer aqui à água do Tibre, que já naquela época estava poluída, facilitava doenças e etc. Então, era necessário que esse aqueduto, que era o Água Trajana, fosse recolocado em funcionamento e tivesse uma fonte onde as pessoas pudessem receber e tirar a água. E foi isso que o Paulo V, né, o Papa Borghese, né, da famosa família Borghese de Roma, mandou construir aí no Janículo essa foto que nós temos aqui. Todo esse mármore aqui e todo o material usado nessa fonte saiu lá do Templo de Minerva, que estava no Fórum, no Fórum de Nerva, ou Fórum Transitório, né? Transitório porque justamente é essa passagem, né? Por isso é que ele chama Fórum Transitório, né? Começou a ser construído em 85, ainda no governo do Domiciano, e foi inaugurado em 97. E aí, hoje, né, nós temos aquelas ruínas e temos essa substituição. Então, eu queria falar disso que aconteceu no Fórum de Nerva, né, para justamente demonstrar para vocês o quanto isso foi recorrente, quanto isso aconteceu na história de Roma, é uma coisa que a gente pode
observar sempre essa reciclagem. Aqueles monumentos que foram reutilizados, como, por exemplo, o Panteão, que foi reutilizado para ser uma igreja, ele foi inteiramente preservado. Então, aqueles que conseguiram ter uma utilização constante, etc., de uma certa maneira foram preservados. É uma minoria, mas isso aconteceu. Nós temos outros exemplos em Roma, e vamos até ver nessa aula ainda um pouco mais para frente outros exemplos dessa reutilização não predatória por completo do monumento, né? A mudança de destino, como é que se diz, de finalidade do monumento, né? Do prédio. Então, vamos seguir. Aí, então, o Nerva morre de causas naturais, já tinha adotado o Trajano, né? Marco o Pio Nerva Trajano, nasceu em 53, morreu em 117, foi imperador de janeiro aí de 98 até agosto de 117. Diferentemente do Nerva, foi o imperador por bastante tempo, aí, por 19 anos. Né? Ele é lembrado sempre como um soldado imperador, né? Porque comandou operações militares muito importantes na Dácia, né? A Dácia é onde está a Bulgária hoje, enfim, é aquela parte mais sul ali do leste europeu, venceu aqueles povos, tomou aquilo para o Império Romano, né? Inclusive, durante o governo de Trajano, o Império Romano teve a sua maior extensão territorial, foi o auge territorial do Império Romano, né? Então você tinha praticamente toda a Europa, você tinha ali até o Danúbio, tudo da Europa, você tinha o norte da África, você tinha o Oriente, você tinha o sul da Inglaterra, enfim, era a maior área que o Império já teve, e a partir daí o Império só perderá território, não conseguirá ganhar território. Né? Mantém por algum tempo, mas depois de Trajano nunca mais será tão grande quanto foi na época dele. Ele também fez um programa de construção pública muito grande, né? Tratou muito bem da economia, né? E é considerado aí talvez ou o número um ou o número dois, conforme o autor que fala disso, entre os cinco imperadores bons, os cinco imperadores considerados os melhores, né? Como eu disse, quem começou com isso foi Maquiavel, quem deu uma grande contribuição para essa história depois do século XVIII foi o Anthony Gibbons, né? O autor da Queda do Império Romano, o famoso livro, e hoje muita gente contesta, mas eu acho que é uma certa besteira. Eu acho que, de um certo ponto de vista, com certeza, eles criaram, né, vamos dizer, aquela Roma que a gente tem mais na cabeça e no imaginário de um império muito grande, de um império forte, de um império extremamente poderoso, extremamente organizado, extremamente moderno para a época. Né? Eu acho que isso vem desse período aí, né, dos cinco grandes imperadores, ou da chamada dinastia adotiva, né, como eu disse. E, ao mesmo tempo, né, as guerras que ele lutou, apesar disso, foram muito pontuais, e, no fundo, quer dizer, o funcionamento interno do Império foi bastante pacífico, principalmente na área do Mediterrâneo e tal, onde os romanos dominavam por completo. Então, a grande obra em Roma que o Trajano fez foi o Fórum de Trajano. Então, está vendo, né? Vai ser a quinta
né? O Fórum de César a primeira, o Fórum de Augusto a segunda, o Fórum da Paz a terceira, Fórum de Nerva a quarta e o Fórum de Trajano será o quinto Fórum Imperial, a quinta ampliação do Foro romano original, tá certo? E ele faz, né? Vocês imaginam, aqui, ó, nessa reconstrução, aqui é o Fórum da Paz, aqui é o Fórum de Nerva ou transitório. Esse é o Fórum de Augusto, aqui é o Fórum de César. Tudo isso aqui é o Fórum de Trajano, porque era um complexo, né, que tinha uma grande basílica, isso aqui é uma grande basílica, e aqui nós temos os dois mercados. Esse é o que sobrou, que nós temos até hoje, que a gente passa e vê. E aqui era um outro do outro lado. Opa, desculpa, sempre faço isso. E atrás dessa grande basílica, né, lembrar que a basílica em Roma era um prédio dedicado à justiça e ao comércio, né? Então lá se faziam julgamentos, lá se faziam trocas comerciais. Era um grande prédio público que tinha parte da função de um fórum moderno de hoje, o Fórum da Justiça, e parte um centro comercial, né? Era um grande prédio aberto e que ele podia ser dividido conforme a necessidade, ou podia ser utilizado ele inteiro para grandes julgamentos, com grandes plateias e etc. E atrás dessa basílica a gente vê justamente a chamada coluna de Trajano, e entre as colunas nós temos duas bibliotecas. Uma biblioteca de documentos em grego e a outra de documentos em latim. Vejam vocês. E no meio delas a coluna de Trajano e atrás um templo que se discute se era um templo que mais tarde ele foi dedicado a Trajano, né, pelo seu sucessor, mas muito se discute aí da existência ou não desse templo, uma vez que não se tem muita evidência arqueológica no local da existência desse templo. Não se achou muita coisa, é uma coisa que ainda está por se pesquisar, por se decidir, né? Então é muito interessante essa coisa da coluna, né? Porque a coluna justamente representa a vitória dos dácios em 106, né? Essa grande vitória dos dácios em 106 pelo Trajano, tá certo? Ele comandou as legiões e venceu esse povo. Então, você vê, nessas duas aqui, a gente vê que toda a coluna é toda em alto relevo. Essa aqui do meio, essa imagem do meio, como nós vemos hoje, né? O mármore puro. Mas uma outra coisa, um outro detalhe importante é que vocês têm que imaginar que todos os templos, os deuses, as estátuas, as colunas, os prédios do fórum, as basílicas, eles eram todos coloridos. Isso aqui é como deveria ser na época, né? O que acontece é que essa pintura, né, que eram feitas na época, se pinturas hoje descascam, se desprendem, as daquela época que não tinham a mesma qualidade tecnológica se perderam muito mais facilmente ao longo dos anos, né? Então, isso é sempre muito interessante, né? Quando estivermos visitando essas ruínas, não só em Roma, como em qualquer parte da Península Itálica, ou mesmo na Grécia, é necessário imaginar que todos esses templos, essas estátuas, não eram brancas, não eram cinzas, não eram cor de mármore, elas eram pintadas, todas elas, né? Nossa, eu nem tinha visto essa colorida antes. Ó, tá vendo? É uma Interessantíssima. simulação, né? É uma simulação de como seria É, construção de como seria essa cor. Então, é sempre muito interessante você pensar que tudo aquilo que a gente vê nos livros e vê em viagem pessoalmente era pintado, era colorido. Né? Tinha muita cor, não era, né, uma cidade absolutamente de mármore branco e cinza. Não, era uma cidade colorida.
né? E então, ao longo dessa coluna, tem as figuras que vão contando a história das batalhas, né? E ela vai em espiral, desde a parte de baixo até a parte de cima, né? A coluna tem aproximadamente 30 metros de altura, só a coluna. Esse pedestal aqui embaixo tem mais 8 metros de altura. Foram empilhados 19 blocos de mármore, né? E ela pesa um total de 1.100 toneladas. Possui um diâmetro de 3,7 metros. No seu interior tem uma escada com 185 degraus que dá acesso a essa plataformazinha aqui no topo, né? Ela foi acabada um pouco depois do Fórum, em 114, né? E em cima da coluna, originalmente, quando o Trajano era vivo, foi colocada uma águia romana. Depois, quando ele morreu e foi deificado, foi feita uma estátua dele. Essa estátua acabou por desaparecer e o Papa Sisto V, em 1588, botou uma estátua de São Pedro lá em cima, que está lá até hoje. Entendeu? Então, essa coluna foi preservada ao longo do tempo e foi utilizada na Idade Média, foi muito utilizada para olhar ao longe, né? Eles subiam por aqui, olhavam se vinham inimigos, se vinha perigo se aproximando da cidade, né? E depois, na Idade Moderna, virou esse marco, né? Também da igreja, com São Pedro em cima, né? É uma coisa bastante simbólica de Roma. E aí aqui a gente vê outra reconstrução, onde a gente vê aqui esse número 4 é a Basílica, esse número 3 aqui são as duas bibliotecas. Aqui você tem o interior da biblioteca. E o interessante é o seguinte, que imagina-se que essas bibliotecas, justamente como elas tinham 3, 4 andares, você subia nas bibliotecas e devia ter uma vista próxima da coluna e próxima dos desenhos. Então, era uma forma, né, pelo prédio das bibliotecas, de você ver toda aquela obra, ver todo aquele desenho, ver aquela história contada, né? Então, aqui nós temos uma grande praça, né? Com esse pórtico que tinha, na verdade, todo ele na circunferência aqui, 300 metros de comprimento, né, aqui, nesse sentido, e isso aqui tinha 185 metros de largura. Né? Então, aqui você tinha corredores, as exedras dos dois lados, né? A entrada principal ficava aqui pelas duas laterais, aqui norte, para essa praça. E no meio da praça você tinha uma grande estátua equestre de Trajano, entendeu? Que acredita-se que pode ser aquela que hoje está nos museus capitolinos e que tem uma cópia ali no meio da praça, no Capitólio, né, aquela praça que foi depois projetada por Michelangelo, e está colocada lá uma cópia dessa estátua equestre do Trajano, tá certo? E aí, aqui ao norte da Basílica Úpia, né, o nome dela, Úpia, Basílica Úpia, você tinha essa outra praça com a coluna, as duas bibliotecas e o templo, que depois ficou sendo um templo para o Trajano deificado, né? E que era sempre um hábito, né? Eu acho que eu já comentei aqui várias vezes, né? O Otávio Augusto fez isso com o Júlio César, deificou o Júlio César, e depois cada um foi deificando o seu anterior, com exceção aí dos assassinados e depostos, como o Calígula, como o Nero e como o Diocleciano, né? Esses, né, sobre o Diocleciano e sobre o Nero, eles foram banidos da história por decreto. Não me tenho certeza se o Calígula também foi, mas acho que também foi. Né? Mas é importante aí, esses três não foram
deificados, os outros foram pelos seus sucessores, né? Como forma, inclusive, de legitimar os próprios governos, né? Legitimar as próprias, o próprio poder, né? Voltando aqui para a questão das bibliotecas, então, isso mostra bem, né? Uma biblioteca ser de língua latina, de latim, e a outra de língua grega, o como as duas línguas estavam presentes no cotidiano de Roma, o como isso sempre esteve, né? Tanto a cultura grega como a cultura latina que foi desenvolvida ao longo de como as duas seguiram juntas por muitos anos, né? Então, esse é um fato também muito importante de se ressaltar aqui quando a gente está olhando essa obra. E aí chegamos no Adriano, né? O Adriano também é adotado pelo Trajano, com o detalhe que ele nunca contou isso para ninguém, nunca foi público, né? A viúva dele é que alegou que no leito de morte ele teria pedido para adotar o Adriano e nomeá-lo sucessor, né? Não se tem prova de que isso ocorreu. Tem sempre muitos historiadores que gostam da fofoca do que a Pompeia Plotina, essa imperatriz viúva do Trajano, teria maquiado isso, mas enfim, o Adriano era também já um general reconhecido, querido e etc. E isso tudo foi muito bem aceito, pegou muito bem ele ser nomeado, não houve nenhuma resistência, foi uma coisa muito tranquila. E ele, diferentemente do Trajano, não travou guerra nenhuma. Ele foi o grande imperador viajante. Ele viajou para todos os extremos do Império, né? E, inclusive, ele teve na Inglaterra, onde ele acabou mandando construir, né, o famoso Muro de Adriano, né, que é essa foto que está aqui do lado direito. Né? Então, ele passou a maior parte do período dele, né, desse período aí também largo, né, de 21 anos como imperador, viajando. Né? Ele ficou sempre com essa pecha do imperador viajante, visitando todas as províncias e passando sempre muito tempo longe de Roma. Ele teve né, isso acabou sendo público, ele teve um relacionamento muito amoroso com um jovem grego, muito bonito, o Antinoo, ele adorava a cultura grega e tal, se apaixonou por esse cara acompanhou ele em algumas viagens, e ele teve uma morte que ninguém sabe ao certo, se afogando no Rio Nilo, numa viagem que o Adriano estava fazendo para o Egito. E aí dizem que houve uma mudança no Adriano. O Adriano, que era um cara soft, tranquilo e tal, até a morte do Antinoo. A partir da morte do Antinoo, ele foi ficando irascível, foi ficando violento, foi ficando mais impaciente e etc. Né? Ele teve um casamento, né? Com a sobrinha neta do Trajano, a Víbia Sabina, mas que foi infeliz, nem se consumou, não teve filhos, né? E ele, antes de morrer, ele adota o Antonino Pio, isso, e nomeia como sucessor aí no último ano dele, mas aí não há qualquer dúvida sobre se ele nomeou ou não nomeou. Isso é muito claro que ele nomeou, foi público, né? Não há nenhuma dúvida sobre isso. Né? E ele sempre também foi um patrono aí das artes, das construções, da cultura grega, né? E foi também um momento muito pacífico, muito tranquilo do Império, né? Onde não houveram grandes tribulações, não houve grandes problemas.
E aí, em matéria de obras públicas, nós temos coisas bastante famosas que Adriano fez, né? O Panteão já existia, né? Eu já contei numa aula anterior, né? Foi construída no tempo do Augusto pelo general Agripa, né? Que ocupou diversos cargos de magistratura, né? E ele acabou pegando fogo no, acho que um pouco antes do Adriano tomar posse, né, como imperador, e aí o Adriano uh, dizem ele que o próprio Adriano colaborou nesse projeto, né? Mas, na verdade, existia um outro. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui um pouco. O Apolodoro de Damasco. O Apolodoro de Damasco foi um arquiteto muito famoso, né? Atribui-se a ele todo o projeto lá do Fórum de Trajano e dos mercados de Trajano foram atribuídos ao Apolodoro. O Apolodoro era muito próximo do Trajano, lutou com ele na Dácia, né? E era um cara de muita reputação. E contam que ele, o Adriano, no primeiro momento, o chamou para ser o arquiteto do Panteão, mas que ele não teria gostado do projeto do Apolodoro. Ou uma outra versão que Adriano teria dado uma série de ideias, teria bolado uma série de coisas para o novo Panteão, para nessa reconstrução, e o Apolodoro viu o projeto, o esboço do projeto que o Adriano tinha feito, e desdenhou dele. Ah, isso aqui não fica em pé, isso aí não presta, e não sei o quê. E então dizem que isso já na fase violenta do Adriano, o Adriano teria matado o Apolodoro de raiva porque o criticou, não concordou com ele, enfim, queria um outro projeto para o Panteão. Então, diz que a maior parte da concepção do Panteão foi do próprio Adriano. E o outro monumento que preserva até hoje é o mausoléu do Adriano, que ele construiu para ser enterrado do outro lado do Tibre, né, que é o nosso atual Castelo de San Angelo, né, que está ali perto do Vaticano, do outro lado do rio Tibre, né, e o atual castelo, né, foram modificações que foram feitas. Aqui a gente vê aqui do lado direito como era esse mausoléu do Trajano, né? Então tinha essa base quadrada com essa base redonda, parte disso continua lá, e em cima ele tinha uma espécie de jardim com um templo aqui em cima, e aqui por dentro ficava a tumba, né? O lugar onde ficavam as cinzas do Adriano e depois cinzas de vários outros imperadores depois deles foram colocadas aqui, né? E aí, como isso acabou em desuso e tal, acabou virando essa fortaleza na Idade Média e virando depois um castelo, chegando até nós com essa dupla. Foi cadeia, foi uma série de coisas, né? A história do Castelo Sant'Angelo é muito grande e interessante, e eu acredito que daria uma aula inteira, né? Dá para falar do Castelo Sant'Angelo um monte, né? Não é pouca coisa. É uma obra bastante, como se diz,
importante e que perdurou, né? Foi reciclada, né? Comentando aquilo que eu comentei, ela foi reciclada ao longo dos tempos e chegou até nós. Não exatamente com o uso original dela, mas com os novos usos que foram sendo dados. Né? E aí, muito interessante, né? O... Sim. Aí, gente, deu aqui uma travadinha. Vamos ver aqui, peraí. Sim. Salvar, peraí. Probleminhas técnicos. Tudo bem. Estava aqui. Vamos lá. Perfeito. Então, vamos seguir aqui. Então, Adriano morreu de morte natural e, antes disso, ele nomeou o Antonino Pio, né? Tito Hélio Adriano Antonino Pio, como seu sucessor, né? O Antonino, bem diferente do Adriano, também que no final, né, naquela segunda parte do reinado dele, ele acabou descontentando muita gente e tal, vamos dizer, não foi assim tão unânime. E o Antonino, de novo, é um cara que entrou para fazer a política, a boa política com o Senado, a boa política com os patrícios romanos né, mesmo que ele não estivesse realmente cedendo poder ao Senado, é o que ele parecia fazer. Né? Ele fez uma política de grande austeridade, né? Não teve construções, de novo, não teve guerras. Ele construiu, na verdade, uma segunda muralha, a muralha de Antonino, que é ao norte da muralha de Adriano, lá mais já para o lado da Escócia, né, para reforçar aquelas proteções. Né? Então, ele também teve essa política de mais, vamos dizer, se preocupar com a proteção de Roma, com a proteção do Império, do que em fazer grandes obras. Né? Ele construiu, ele ficou viúvo cedo e ele construiu, ele deificou a falecida esposa, a Faustina. E ele fez um templo para ela, tá certo? E que depois, quando ele morreu, acabou também sendo dedicado a ele. E nós temos lá no Fórum Romano os restos desse templo e que eles foram usados para a construção dessa igreja. Então, a gente tem esse pórtico, a gente tem aqui as escadarias, e a gente tem a igreja construída atrás, né, das fundações. Então, ela está lá até hoje, né, e isso aqui foi o templo da Faustina e do Antonino Pio, né, que foi, vamos dizer, a obra importante. O Antonino Pio, por sua vez, adotou o Marco Aurélio e o Lúcio Vero. E aí, quando ele também morreu de morte natural, foi a primeira vez que dois imperadores passaram a governar juntos, o Marco Aurélio e o Lúcio Vero. Né? Acontece que teve uma grande epidemia, né?
entre 165 e 166, e que vitimou, né, o Lúcio Vero, e ele acabou falecendo em 69. Ficou muito doente e acabou falecendo em 69. E, a partir daí, o Marco Aurélio governou sozinho até 176, quando ele nomeia o seu filho Cômodo, aí saindo daquela coisa dos adotados, para ser também imperador já junto com ele. Então, entre 176 e 180, quando ele morre, o Marco Aurélio governa junto com o filho dele, o Cômodo, né? O Marco Aurélio é, de novo, o outro imperador guerreiro, né? Ele vence na Pártia, né? E na Armênia, no Oriente, e depois ele derrota todas as tribos germânicas, né? A leste do Danúbio, né? Ele luta bastante com esses povos germânicos e vence todos eles, né? E passa por esse período difícil da, da peste, dessa peste grande que mata milhões de pessoas no Império. É uma coisa bastante séria que acontece, né? Mas, enfim, o Marco Aurélio, apesar dessas guerras e tudo mais, tem um período relativamente tranquilo, um período relativamente harmonioso, né? Porque ele é bem reconhecido como imperador, né? E ele é muito famoso, chegou até nós da sua obra filosófica, né? Meditações, que é um tratado de estoicismo. Hoje, muito na moda, né? As pessoas gostam muito aí do estoicismo. O estoicismo está fazendo um sucesso danado, principalmente com os coaches, com o pessoal da autoajuda, né? Ah, o estoicismo resolve tudo, mas o estoicismo é bom que a gente saiba e tenha isso bastante presente, que trata-se de uma verdadeira nota de rodapé frente à filosofia clássica grega, frente a Platão e Aristóteles, e ainda muito menos, né, mais rodapé ainda, se considerarmos as colaborações de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, né? Então, o estoicismo é muito pequenininho, não é uma coisa assim tão importante, tão relevante quanto esse pessoal que hoje usa gosta de dizer. Mas, enfim, o Marco Aurélio era um estudioso, era uma pessoa que gostava de cultura, que gostava de escrever e etc., mas, ao mesmo tempo, também foi um grande administrador, manteve o Império unido, venceu os inimigos, manteve ele protegido. Ele só não teve essa grande ideia, né, de nomear o Cômodo também imperador, né? Obviamente, enquanto ele esteve vivo, o Cômodo era muito mais imperador pro forma do que outra coisa, né? Os fatos são bem diferentes daqueles mostrados no filme O Gladiador, né? Aquela história é absolutamente ficcional. E o Cômodo passa a ser imperador mesmo automaticamente após a morte dele, né? Peraí. E aí nós temos também uma coluna, né? A coluna de Marco Aurélio. Peraí, um minuto só. Então, o Marco Aurélio, a semelhança do Trajano, também ergue a coluna dele, né? Ergue numa outra área, na área onde era o Campo de Marte, né? Ali mais próximo do Panteão, próximo do que é hoje a Praça Navona e tudo mais, né? Quando você passa na Via del Corso, que é aquela via
de lojas de grife, né, que tem as principais lojas internacionais e tudo mais, é uma rua de comércio hoje em dia. Você passa em frente à praça onde está a coluna de Marco Aurélio. Ela é um pouco menor do que a coluna de Trajano, né? E, do mesmo modo, ela devia ter o Marco Aurélio lá em cima, o Marco Aurélio se perdeu, né? E hoje nós temos São Paulo lá em cima, é São Paulo que está em cima da coluna de Marco Aurélio, né? Também foi colocado depois, né? E é também um ponto bastante interessante aqui em volta dessa praça são prédios públicos aqui do governo italiano. Então, chegamos no cômodo, né? Enquanto o reinado do Marco Aurélio foi marcado por guerras, né, de defesa, de manutenção do território quase que contínua, nesse aspecto, até o domínio do tempo do cômodo foi relativamente pacífico, né? Mas era muito mais caracterizado por um conflito interno, por um conflito político em Roma, né? E isso tornou a relação dele com o Senado e com os patrícios é muito difícil, muito complicada, né? Porque ele não tinha a habilidade política dos outros imperadores e ele tinha essa mania maluca, né? Ele queria andar de biga o tempo todo, lutar no lutar nos estádios, no Coliseu, como gladiador, se exibir, né? Ele tinha muito esse comportamento. E, e afrontava os senadores, ia contra os patrícios, perseguia, enfim. Então, ele foi alvo de muitas conspirações, né? E aí ele também perseguia essas pessoas e etc. E aí ele tinha essa mania, né? Ele queria ser também já divinizado em vida, como se ele fosse o Hércules, né? Então ele se vestia com uma roupa de leão, uma pele de leão, né? Para simular o Hércules, para ele ser um semideus, enfim. Então tinha todas essas maluquices. No ano de 191, a cidade de Roma passa por um grande incêndio, que durou vários dias e danificou vários segmentos, inclusive do Fórum Romano, do Templo da Paz, o Templo de Vesta, o pátio do Palácio Imperial, né? E isso, então, gerou uma grande insatisfação da população, que estava também insatisfeita por causa do comandante da Guarda Imperial, que ele tinha nomeado, que era o cara que fazia toda a perseguição política e social. E o povo acabou fazendo uma manifestação pedindo a cabeça desse cara. E esse cara deu a cabeça dele e nomeou um outro, o Leto. O tal do Leto já sabia que a coisa não ia acabar bem para ele, né? A hora que ele viu que ele jogou o outro, que era até então um cara totalmente de confiança do Cômodo, né? E ele jogou o cara aos leões, literalmente, e falou: eu vou ser o próximo. Então ele começou a conspirar com outro cara, o Leclerc, que também era senador e estava perigando. E ele tinha uma amante, a Márcia, que dizem que era cristã, mas, enfim, isso não se tem prova, isso é mais fofoca do que outra coisa. E aí essa amante
eh, um dia com ele no palácio, sei lá, descobriu que tinha uma lista de pessoas que ele ia mandar matar, entre elas ela mesma. Então aí ela se juntou ao Leto e o Ecleto, os três conspiraram, né? Ela envenenou o imperador em 31 de dezembro de 192. Ele ainda vomitou a comida que estava envenenada, mas eles ainda mandaram um gladiador para ir lá estrangular ele no banho. Então, Cômodo voltou, né, trouxe de volta essa coisa dos assassinatos políticos, e a partir do Cômodo a gente tem uma brutal queda realmente do Império Romano, né? E aí, todos os imperadores para frente, a imensa maioria deles, vão ser assassinados, vão ser substituídos pela própria guarda pretoriana, pelos militares. Aí vai entrar numa bagunça, né? Vai haver a cisão do do, do império em vários subimpérios. Aí nós vamos chegar na época do Constantino, que será uma época também muito importante, mas aí não serei eu que vou dar estas aulas, né? Então, a partir de agora, está aqui nosso querido Jonathan, passo a bola para ele, né? Encerro aqui a minha participação, né? Fomos da fundação mítica de Roma até aí o Cômodo, né? Falamos de todo esse período, e agora eu acho que realmente é importante a gente entrar na história da Igreja, entrar no período de Constantino e ver o fim do Império Romano e partirmos para Roma da Idade Média. E eu acho que o Jonathan é o grande especialista no assunto. Certo, meu caro? Isso mesmo, Paulo. Muito obrigado aí. E só para me apresentar brevemente aqui para o pessoal, então a partir da semana que vem eu assumo aqui o curso, e como o Paulo disse, agora a partir de Constantino, a história de Roma se confunde com a história do cristianismo. Eu só quero dar um aviso a todos que agora a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Por quê? Porque para eu explicar a história de Roma a partir do cristianismo, eu tenho que voltar no tempo e falar da origem do cristianismo. E o cristianismo surge com Jesus Cristo no reinado de Augusto, né, lá no início do século I. Então, Otávio Augusto era imperador quando nasce Jesus Cristo. Então, a gente volta um pouco no tempo. Paulo já passou a parte imperial, né? Até ali a época de Cômodo. Então, eu vou falar do início da igreja ali com Jesus Cristo, no século I, depois no século II, século III, até retomar ali a união entre o Império Romano e a história do Império Romano e a história do cristianismo, para a gente depois entrar na Idade Média. Então, eu O tô aqui, Constantino. É tô isso aí. só para Então, tá explicar. bom. Oi? Eu permaneço aqui sempre à disposição de vocês. O que vocês Hum? precisarem é só me chamar. O que vocês tiverem em dúvida, quem for ver as aulas depois, quiser recordar alguma coisa, a gente está sempre à disposição. Eu agradeço muito a atenção de todos, agradeço ao Jonathan e deixo aqui os meus cumprimentos. Tá bom? Obrigado, Paulo. Então, Paulo fez aqui esse excelente trabalho de falar da parte da Roma pagã, né, desde a sua fundação até agora. E agora a gente continua nessa união, né, e dá continuidade depois para Roma medieval, que é essencialmente cristã. Bom, gente, estou aqui só para fazer esse esclarecimento, para me apresentar, né, que se por acaso alguém não me conhece ainda, a partir da aula que vem a gente continua aqui o curso. Obrigado, Paulo. Obrigado, Obrigado. querido. Obrigado, Maíra. Obrigado a Nós que todos. agradecemos, Paulo. Vamos sentir falta também. Isso aí. Nossa, Tchau, tchau. Nos até vemos. mais. Até É, mais. Até breve. Um tchau, abraço. até breve. Semana que vem. Até semana